Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa. Meu canal é o canal Filemão, eu resido na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e desejei deixar mais um vídeo aula neste momento. Como nós já sabemos, nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2022 das nossas lições bíblicas pela CPAD, que é a qual traz-nos o título Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Muito bem. E aqui nós estamos diante da lição número 11, que é a qual nos traz o título A Sutileza das Mídias Sociais. Esta lição será licionada no próximo dia 11, ou seja, no próximo domingo. Texto aula diz assim: texto aula: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. E a verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Nós temos uma leitura bíblica em classe, eu não vou ler para que o nosso vídeo não fique tão extenso, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3 e versículo 16 e 17. Palavra-chave é mídias. Se você estiver acompanhando, você vai observar que eu já deixei nessa lição número 11, eu já deixei um vídeo aula do tópico número 1. Tá? E agora estarei deixando aqui este vídeo aula sobre o tópico número 2. O tópico número 2 da lição 11, que fala sobre os desafios de ser igreja na era digital. E o subtópico número 1 do tópico 2 diz: desumanização. A desumanização, ela pode ser entendida de várias formas. Por exemplo, existe aí um ditado popular que quando alguém fala ou faz alguma coisa que desagrada a outra pessoa, a pessoa ofendida muitas vezes diz assim: ó, você não é humano, você não deveria fazer isso, você não é humano. Então aqui nessa aula, a desumanização não é nesse sentido. Mas o que é desumanização? A desumanização é retirar o sentido real dos traços humanos. Por exemplo, ao princípio da pandemia do Covid-19, que durou aí 2 anos e ainda não acabou, foi retirado de todo o público em todos os países ou no universo o direito da humanização. Por quê? Por causa do vírus foi cortado o nosso gesto de cumprimentar-se com um aperto de mão, ou dar um abraço, ou muitos que usam saudar com um beijinho de um lado do outro. Foi criado o isolamento, para as pessoas ficarem isoladas. Nesse sentido, foi retirado o direito real da humanização. Mas nós observamos aqui que Jesus, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após
a sua ressurreição, ele criou um desafio com Tomé. Quem era Tomé? Era um dos discípulos, chamado Dídimo, conhecido biblicamente como Tomé, que não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez aos discípulos. E ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Aí quando Jesus novamente aparece ao meio dos discípulos, Jesus cria um desafio de humanização. Ele fala para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Em João capítulo 20, versículo 27. Então nós observamos que ele criou esse desafio com Tomé, por Tomé não ter crido na notícia de que ele tinha ressuscitado. Então ele queria mostrar para Tomé que realmente ele estava presente ali como pessoa, Diz assim no versículo: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ele deu uma prova de realmente ele estar ressuscitado como um ser humano, com carne, ossos e pele, e tudo que tem, toda a substância de um corpo. Então Tomé pôde comprovar, sentindo o toque. Quando ele tocou, ele sentiu que estava palpando realmente um corpo humano. Então ser igreja envolve contato, Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Não é cristianismo verdadeiro sem comunhão. E isso porque igreja é o corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo diz assim: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós observamos que a igreja precisa estar unida, precisa ter um lugar em que a igreja possa se reunir e sentir o contato um do outro como igreja de Cristo. E nós observamos que a igreja de Cristo, ela é real. A igreja de Cristo, ela é visível. A igreja de Cristo, ela é palpável. E por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. O que é ciberespaço? Ciberespaço fala-se espaço das comunicações, ou espaço das comunicações pelas redes de computadores, ou possamos falar pelas redes sociais. Nós observamos aqui que esse se tornou um universo perfeito para os desigrejados. Quem são os desigrejados? Os desigrejados são aqueles que diz que para servir a Deus não é necessário estar todos os dias no templo,
Não é necessário estar reunido todos os dias, porque em casa também se serve a Deus, em casa também ora, em casa também canta louvor, é verdade, em casa também lê a Bíblia, é verdade também. Mas a igreja precisa ter um local onde a igreja visível se reúne para prestar culto de louvor e adoração a Deus todos juntos. Pois a Bíblia diz que os que creem congregam juntos, né? Então observamos aqui que é o universo preferido dos desigrejados, porque nos dias que vivemos tem muitos pastores, muitos líderes religiosos fazendo seus trabalhos por live. Então o membro está na sua casa e assistindo o culto na sua casa, muitas vezes, né? Aí esse espaço de comunicação pelas redes do computador está sendo o universo preferido do desigrejado. Eles dizem que não precisa da igreja local, né? Eles dizem que existe, eles não precisam de igreja local, que existe de forma real para expressar a nossa espiritualidade, para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Falar que não precisa ter uma organização, falar que não precisa ter um local para que a igreja se reúne como igreja local para nós expressar a nossa espiritualidade, isso aí é um erro, irmãos. A igreja de Cristo, que são as pessoas, elas não apenas interagem, mas elas existem e se completa. Não é simplesmente se interagir pelas redes sociais, não é simplesmente só conversar, trocar mensagem pelas redes sociais, não é simplesmente você ouvir, assistir essa videoaula e no domingo dizer: eu não vou na escola dominical porque eu já assisti a videoaula do pastor Davi. Isso está completamente errado. Você pode assistir essa videoaula, mas no próximo domingo esteja na congregação onde você congrega, para você fazer parte da escola bíblica dominical. Aí você está lá como igreja visível, né? Aí, para mostrar para você que isso é totalmente errado, eu quero dizer para você um versículo em Hebreus, capítulo número 10, e o versículo de número 25, que diz assim: não deixando, olha só, não deixando, em outras versões, não abandonando, em outras versões, não abandoneis, né, a vossa congregação, como é costume de alguém, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Para aqueles que querem ser desigrejados, saiba de uma coisa: não abandona a vossa congregação. A igreja local é um lugar de encontro, onde nós possamos nos encontrar e junto nós ali professar a nossa fé, testificar da nossa fé junto, cantando, salmodiando, deixando a palavra e fazendo o que Deus tocar no nosso coração, a oportunidade que o pastor nos dá, quando ele é tocado pelo Espírito Santo. Irmã, vem cantar um hino. Você não está simplesmente interagindo, você está professando a sua fé junto com os demais irmãos. Amém? Muito bem, aqui nós encerramos o primeiro subtópico e vamos passar para o segundo subtópico desse tópico número 2 da lição 11.
subtópico 2 fala sobre o mundanismo, né? Mundanismo. O que nós queremos dizer concernente isso? A igreja, na era digital, ela precisa ser e ela é relevante. O que isso significa? Na era digital, a igreja precisa ser importante diante da vista das demais pessoas que não faz parte da igreja que nós estamos falando. A igreja precisa ser o quê? Importante. Mas a igreja, ela não precisa ser espetaculosa. Não. A igreja, ela precisa ser influente e não mundana, né? Como alguém pensa, né, que muitas vezes é obrigado a conversar igual um marginal para ganhar o marginal. É obrigado a criar ritmo de marginalidade dentro da igreja para ganhar os marginais. Não, aí a igreja, ela se torna mundana. A igreja não tem que ser espetaculosa. Não. A igreja, ela precisa ser influente para influenciar outras pessoas a se converter a Cristo e passar a servir a Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Muito bem. Quando a igreja passa a ser espetaculosa, a igreja passa a praticar o quê? Uma exibição, né? Cria espetáculo de escândalo, dizendo que aquele espetáculo é para ganhar as almas para o reino de Deus. Negativo. A igreja tem que ser influenciadora. A igreja precisa ser influente, mas não mundana. A igreja precisa ser influente, mas não mundana, buscando o espetáculo e fazer o jogo do diabo. A igreja não pode agir dessa forma. Mostrando para você um versículo agora em Lucas capítulo 4, verso 9, que nós observamos aqui, né, que quando Jesus estava lá no deserto, né, já há 40 dias, ali jejuando, 40 noites sem comer e sem beber, observamos aqui que quando o diabo trouxe as tentativas ali, tipo de 3 tentações, aqui no versículo 9 ele diz para Jesus assim: olha, levantou-se também a Jerusalém, elevou também a Jerusalém, e pô-lo sob o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então, Jesus, ele não fez o jogo do diabo. Ele tinha poder para receber qualquer tipo de livramento. O diabo ainda diz para Jesus aqui, ó, porque está escrito:
Enquanto muitos não lêem a Bíblia, o diabo tem conhecimento dela, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guarde, e que te sustenha nas mãos, para que não tropece com os teus pés em alguma pedra. Mas Jesus respondendo disse-lhe: escrito está, não tentará o Senhor teu Deus. Então ele não fez o joguinho do diabo, né? Observamos aqui que o que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente em pregadores, sabe qual que é? É um desejo quase obsessivo, estar em evidência, né? Quer dizer, é um desejo obsessivo de estar destacado, de estar se destacando, sendo visto pelo público, né? E isso é fazer o jogo do diabo, né? Ou o que muitos pregadores querem hoje? Eles querem ser atração, né? Eles querem ser atração para chamar a atenção do público a qual estão assistindo. Querem ser visto para que esse fim seja alcançado, muitos seguidores, né? Muitos seguem personalidade de comportamento duvidoso, quer ser celebridade do mundo artístico, quer sejam jogadores, cantores famosos, implora nas redes sociais por seguidores, implora por ter like nas redes sociais, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, age como verdadeiros mendigos virtuais, desonra a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo, e desta forma torna-se presa fácil de Satanás. Olha só, agindo assim, torna-se presa fácil de Satanás. Tudo bem, né? Que nós temos aqui o nosso canal, e nós pedimos para você deixar o seu like, para você se inscrever neste canal. Mas o que nós fazemos aqui neste canal não é simplesmente para se destacar entre o público evangélico. Essa videoaula é simplesmente para que nós possamos alertar a igreja de Deus e a igreja entender que a igreja está vivendo um desafio muito grande na era digital, que está difícil para muitas pessoas até mesmo servir a Deus de verdade nessa era. Amém? A síntese do tópico 2 diz assim: o desafio dos cristãos no universo online passa pelo perigo da desumanização e do mundanismo. Amém? Deus abençoe você. Deixe o seu like abençoado e se inscreva no meu canal.